que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós paramos e olhamos para o deserto, nós vemos que quando o povo de Israel murmuraram, reclamaram, eles estavam murmurando, reclamando, a Bíblia vai falar conosco que Deus vai permitir serpente para começar a picar o povo de Israel. Então o povo era picado pela serpente. E nisso que eles eram picados pela serpente, quando eles estavam sendo picados pela serpente, eles se arrependeram do pecado. E chegaram para Moisés, pediram perdão. Então Deus falou para Moisés que era para ele fazer uma serpente de metal e levantar essa serpente na ponta de uma haste. E todo aquele que era pecado pela serpente, que estava aí para morrer, porque quando a serpente mordia, picava, eles estavam morrendo. Então eles pegaram e Moisés fez aquela serpente de metal, como Deus falou para Moisés fazer. Moisés fez, e Moisés levantava, deixou a serpente levantada numa haste. Então todos que eram picados pela serpente, quando eles olhavam para a serpente feita de metal que Moisés fez, eles curavam. A enfermidade, o mal que estava na vida deles, era retirado. Então, quando o povo olhava para a serpente de metal, o mal que havia na vida deles saía. O espírito da morte que estava na vida deles saíam. Então, aí nós entendemos quando Jesus falou, assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós observamos que Moisés levantou a serpente, e todos que estavam picados pela serpente, quando olhavam para ela, era curado. O espírito da morte se retirava. Da mesma forma, como a Bíblia fala que importa que o Filho do Homem seja levantado, ali é Jesus sendo levantado na cruz do Calvário. Então importa que Jesus seja levantado na cruz do Calvário. Então todo aquele que está picado pela serpente, quando eles olham para a cruz do Calvário, olha para o sacrifício poderoso, salvífico de Jesus, ele é curado. O espírito da morte se retira e entra a vida na pessoa. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, e todo aquele que foi picado é picado, ou seja, ali é o pecado. Todo aquele que é picado pelo pecado, que está reinando o espírito na morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que é picado pela serpente está em decadência, está com o espírito da morte reinando sobre a vida dele. Quando ele olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício vivífico, o sacrifício que salva, o sacrifício que liberta, quando ele olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é liberto. Ou seja, o espírito da morte se retira da pessoa. Então, Jesus já está falando para você nesta noite que nós temos que olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi um sacrifício para remir, arrancar, tirar os nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados, nos libertar do poder do inferno, do poder da morte. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Que liberdade é essa que Jesus nos dá? Esta é a liberdade que nós temos de adorar. É a liberdade a ser livre da morte, livre do inferno, livre do poder de Satanás, livre do pecado. Então Deus está nos dando a liberdade. Essa liberdade que Jesus dá não é a liberdade para a pessoa pecar, não é uma liberdade para a pessoa fazer aquilo que ela quer, mas é uma liberdade para a pessoa adorar o nome de Jesus Cristo, servir a Deus de corpo e alma, fazer a obra missionária, atender à vontade, obedecer à palavra de Deus. Então, quando Jesus liberta o homem, liberta a mulher, ele liberta para ela servir, para ela ser livre para adorar. Então, Jesus já está falando para alguém, para você que está nos vícios das drogas, para você que precisa de uma restauração no teu casamento, que precisa de libertação. Olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que libertou, que transformou e até hoje continua operando em nossas vidas o poder do Evangelho de Cristo.
Apóstolo Paulo diz, ele vai falar para nós que a mensagem, a pregação da cruz para os que perecem é loucura, mas para aqueles que querem morar no céu é o poder de Deus para a salvação. Para quem quer morar no céu, a mensagem da cruz é o poder salvífico, é o poder que salva, que liberta, que transforma e que dá vida eterna. Então veja, Jesus ele deu a vida dele por nós, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o Pai diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entrega a tua vida na cruz do Calvário para você ter vida eterna. O Pai dá o Filho para você ter vida eterna.